Muito bem, de volta com Ciência Política, vamos trazer para você o presidente Lula na ONU, contando a história da participação do presidente abrindo a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. O presidente Lula criticou a ausência do Brasil no Conselho Permanente da ONU, fez um apelo para que a instituição enfrente os conflitos mundiais, que são muitos, a gente sabe. Veja. O presidente Lula pressionou nesta terça-feira pela ampliação dos assentos permanentes do Conselho de Segurança da ONU em discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas. O brasileiro também pediu uma ampla revisão da Carta da ONU, o coração do direito internacional, que inclui a reforma das instituições para torná-las mais eficazes na promoção do desenvolvimento sustentável e no combate à mudança climática. A exclusão da América Latina e da África de assentos permanentes no Conselho de Segurança é um eco inaceitável de práticas de dominação do passado colonial. No início do discurso, Lula deu boas-vindas à delegação palestina, recém-admitida nas Nações Unidas, além de atacar a desigualdade de gênero e os acordos climáticos não cumpridos. O brasileiro encerrou com um apelo para que a ONU tome a frente na resolução dos conflitos mundiais. Não podemos esperar por outra tragédia mundial, como a Segunda Grande Guerra, para só então construir sobre seus escombros uma nova governança. Então, Osmando, o presidente Lula pregando uma reforma na ONU que a gente tem relatado aqui, já deixa de cumprir o seu papel em muitos casos em relação a conflitos mundiais, mas essa foi só uma parte da fala de Lula, importante no dia de hoje na Assembleia Geral da organização. Osmando. Exatamente, ao se referir ao saudar, ao cumprimentar a delegação da Palestina que pela primeira vez toma assento na Assembleia das Nações Unidas, o presidente Lula alfineta a ONU para mostrar que a ONU realmente perdeu o sentido, perdeu o poder, porque as suas resoluções não têm sido acatadas em nenhum momento pelos países em conflito, nem pela Rússia, nem pela Ucrânia, nem por Israel e nem agora nesse novo conflito com Beirute, como a partir de ataques do Hezbollah. Pois bem, o presidente defende que esta ONU, que em 79 anos, e ele faz essa crítica, inclusive foi muito aplaudido durante esta sua manifestação, não teve uma única mulher presidindo a Organização das Nações Unidas, para provar que a ONU, a visão que a ONU tem, está literalmente apartada da realidade mundial e não reconhece que a América Latina e que a África, por exemplo, ausentes do Conselho de Segurança da ONU, é uma afronta ao papel e a importância que a América Latina e que a África tem no mundo, sobretudo em decorrência da pobreza que precisam enfrentar. O presidente Lula fez um discurso focado em 4 pilares: no combate às desigualdades sociais, no combate à fome, e nisso ele apresenta um exemplo do Brasil importante, porque em 2014, como presidente da República, o presidente Lula conseguiu tirar o Brasil do mapa da fome e depois voltou por negligência dos governos que se seguiram, e está construindo, inclusive o ministro Wellington Dias está lá também participando da sua equipe, inclusive tem amanhã uma reunião importante sobre a Aliança Global de Combate à Fome e à Miséria. Fez também uma manifestação incisiva sobre a necessidade de que os acordos sejam cumpridos, e a ONU não tem tido importância, não tem tido peso para fazer com que acordos, por exemplo, como o Acordo de Paris, que poderia ter impedido esse desastre ecológico, esse desastre ambiental que o mundo todo vive neste momento, não foi cumprido e não acontece nada pelo não cumprimento. Fez também uma manifestação firme
para a reforma da Carta das Nações Unidas, para adequá-la à realidade, e propondo, inclusive, que o Conselho Econômico e Social se transforme num fórum permanente para tratamento e desenvolvimento das questões de desenvolvimento sustentável e das questões climáticas, que o Conselho de Segurança seja ampliado para incluir Brasil, para incluir a América do Sul e para incluir a África, e que a ONU, assim, possa ter condições de ter força suficiente para barrar, para convencer as lideranças mundiais a barrar esse ímpeto de realização de guerras, de conflitos, porque 2003, depois da Segunda Guerra Mundial, é o ano em que se dá o maior volume de conflitos armados no mundo, aos olhos da ONU, que está impedida de fazer qualquer coisa ou não tem boa vontade para cumprir o seu papel para o qual foi fundada. Franci? Ananias, o discurso do Lula deu um recado muito claro. É importante que se deixe o discurso de lado e se parta, de fato, para ações, porque inclusive quando ele citou os acordos climáticos, ele disse que o planeta estava farto de acordos que eram descumpridos, e todos os acordos foram descumpridos sistematicamente. Então a impressão que dá é que essas reuniões, essas cúpulas não servem de nada, apenas para perder tempo, porque estamos num ciclo vicioso de poder, que países detêm o poder de veto na cúpula da ONU e que deliberam em causa própria e não pelo bem-estar de todo mundo e não pela paz mundial. É o que acontece no conflito entre Israel e Hamas e é o que está acontecendo agora no conflito entre Israel e Hezbollah, que impacta o Líbano. Inclusive, agora à noite, o primeiro-ministro do Líbano disse que os Estados Unidos eram a única tábua de salvação para o Líbano, para que uma tragédia humanitária não se expanda ainda mais pelo país. Mas o que se vê, inclusive, no discurso do Joe Biden, é que os Estados Unidos, ele está pouco se lixando para o que acontece no Oriente Médio. E não só os Estados Unidos, a China também parece não se importar. Países como a Rússia, que vive ali a sua guerra particular com a Ucrânia, também não se importa. Então eu não vejo uma salvação para o mundo e nem mesmo uma salvação para a ONU quanto à representatividade. Continuará sendo uma entidade, uma organização figurativa. É o que ela é atualmente e isso só piora. E o discurso do Lula, por mais que tenha sido certeiro, que tenha tocado na ferida, eu não acredito que vá sensibilizar as grandes lideranças mundiais.